Alguma vez você tenha ouvido alguém chamar pelo seu nome? No entanto, ao verificar, você percebe que não há ninguém por perto. Este é um fenômeno que muitas pessoas ao redor do mundo já experimentou, e muitos atribuem a estes chamados a anjos, demônios, mentores, guias espirituais, até mesmo a Deus, e há quem diga que esta possa ser também a voz da morte te chamando. Então, o que de fato será isto? Uma alucinação ou algo relacionado ao mundo espiritual? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra os enigmas por trás da misteriosa voz que lhe chama por seu nome. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é sem dúvidas a Palavra de Deus. Nela existem inúmeras respostas para os diversos enigmas da humanidade, e nela fala-se sobre vozes que chamam as pessoas. Nas Sagradas Escrituras dizem que os escolhidos citados como ovelhas ouvem a voz do bom pastor, ou seja, a voz de Deus. No entanto, as Escrituras também é categórica em dizer que muitos se afastam da palavra do Criador, dando ouvidos a vozes de espíritos enganadores, ou seja, a voz de demônios. Então, a Bíblia nos ensina que existem duas vozes, a de Deus e também a de nosso adversário, Satanás. Muitas pessoas ao redor do mundo alegam ter experienciado vozes que lhe chamam por seu nome, e assim, uma onda de mistérios envolve aqueles que presenciam tais fenômenos. A grande pergunta é: o que de fato seriam estas vozes que insistem a nos chamar pelo nosso nome? Seria algo relacionado à nossa saúde mental, psicológica, ou seria algo a mais relacionado ao mundo espiritual? Quando se trata do fenômeno de ouvir uma voz chamando pelo seu nome, a primeira coisa a se pensar, ou seja, a se questionar é: será que isso não esteja relacionado à nossa saúde mental? Algo tipo uma alucinação de nossa mente? A ciência explica, bem como o ramo da psicologia, que ouvir vozes é tido como uma alucinação auditiva. E assim, o fenômeno pode estar relacionado a diversos fatores, bem como alucinação, delírios e também relacionado a algum problema mental ou não. Geralmente, este tipo de alucinação é muito associado a pessoas com distúrbios psicóticos, bem como a esquizofrenia. No entanto, a ciência admite que um grande número de indivíduos saudáveis, mesmo não sendo diagnosticados nenhuma desordem mental, também pode ouvir vozes. Muitas pessoas relataram ouvir vozes chamando seu nome bem próximos de si. A voz, por vezes, apresenta-se como uma voz de homem, de mulher ou até mesmo de crianças. O mais estranho de tudo é que geralmente as pessoas que as ouvem estão sozinhas. Porém, o fenômeno pode acontecer mesmo estando outras pessoas ao nosso lado. E certamente, a pessoa que escuta a voz pergunta a outra se escutou. E assim, tudo isto cria-se um ar de mistério diante deste fenômeno. Afinal de contas, o que seria isto?
Quando descartamos a possibilidade científica de que estas vozes provêm de distúrbios psicológicos, tais como delírios e alucinações, então muitos associam a uma outra hipótese, a de que seria originada por meio de fenômenos espirituais. É certo que muitos problemas de saúde relacionados, tais como surtos psicóticos e esquizofrenias, em alguns casos, estão intimamente associados a uma causa espiritual, bem como ataques espirituais de seres das trevas, tais como obsessores e demônios. Por outro lado, existe a possibilidade de que a pessoa que esteja ouvindo vozes chamando pelo seu nome esteja desenvolvendo uma mediunidade auditiva chamada clareaudiência. A doutrina espírita explica que muitos indivíduos começam a se desenvolver para o lado espiritual em determinada época da vida e assim começa a observar estes fenômenos. Fenômenos que por vezes podem ser a voz de seu mentor ou guia espiritual, querendo obter um contato mais aproximado. No entanto, a doutrina espírita também explica que as vozes ouvidas pelas pessoas podem ser de espíritos desencarnados. Em outras palavras, vozes de pessoas que faleceram. E assim, pessoas com uma certa mediunidade teriam então esta capacidade de ouvi-los. A doutrina espírita explica que muitas pessoas dotadas da mediunidade clareauditiva podem ser atormentadas por conta de muitos espíritos carentes que procuram alguém para conversar, fazer companhias, bem como o ataque de espíritos obsessores. No entanto, o ouvir de vozes não se limitam a associar a vozes de espíritos desencarnados, espíritos obsessores, bem como a voz da morte, como muitos associam. Porém, em alguns casos, a voz pode ser de algum anjo de Deus, ou até mesmo a voz do próprio Criador. As Sagradas Escrituras contidas na Bíblia nos relata algo bem interessante quando se trata de ouvirmos alguém nos chamando pelo nome. Lá é citado uma passagem no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 10, onde diz que o profeta Samuel, em sua infância, quando este estava a serviço da casa de Deus, sob a direção de Eli, o sumo sacerdote e juiz de Israel. É citado nas Escrituras que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões de Deus não eram frequentes. Porém, naquela noite, o sacerdote Eli, já não conseguindo enxergar por conta de sua fraca visão, este veio se deitar em seu lugar de costume, e assim o menino Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Este certamente aguardava até que a lâmpada de Deus do santuário fosse apagada. A lâmpada, na verdade, era uma espécie de tocha de fogo que ficava num propiciatório dentro do santuário. E conta a história que Samuel estava deitado próximo da arca da aliança do Senhor, quando este escutou uma voz que lhe chamava por seu nome. Samuel, Samuel. Estou aqui, disse Samuel. E assim, o menino foi até o sacerdote Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, lhe disse: Não o chamei, volte a se deitar. E assim Samuel voltou e se deitou. Porém, novamente a mesma voz lhe chama: Samuel, Samuel. E assim o menino confuso volta a questionar Eli, achando que ele o havia chamado. Eli novamente diz a Samuel para voltar a deitar em seu lugar. E assim, pela terceira vez, a voz novamente chama o menino, e com isto o sacerdote Eli compreende que quem estava chamando o jovem era o Senhor. As Sagradas Escrituras dizem que a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a Samuel, e por conta disto, ele não sabia discernir a voz de Deus. Então, Eli explica ao jovem que quando a voz lhe chamasse, que ele dissesse: Eis-me aqui, Senhor. E assim, Samuel voltou ao seu lugar, e o Senhor, novamente chamando pelo seu nome, o menino disse: Fala, porque o teu servo ouve.
Quantas vezes ouvimos a voz de Deus nos chamar, porém não estamos aptos a compreendê-lo, tal como o menino Samuel. Por vezes, o Criador utiliza-se de vozes, eventos, símbolos e diversos sinais a fim de nos dizer algo, porém não compreendemos. A não compreensão da voz de Deus é algo muito sério, porque Satanás, como é um personificador das obras divinas, pode muito bem se passar como um anjo de luz, pois este no início era um ser de luz como qualquer outro ser celestial. E assim, nosso adversário engana a muitos, levando-os a acreditar que seja a voz de Deus ou alguma mensagem de Deus. Porém, muitas características acompanham a voz que nos chama. É observado que a voz, quando provém da luz divina, ou até mesmo do próprio Criador, a sensação é de paz, serenidade e não nos causa espanto, dúvida ou medo, bem como o teor da mensagem que nos é apresentada, pois Deus trabalha com amor, justiça e decência. E quando Deus quer nos trazer alguma mensagem, Ele irá insistir em nos chamar, assim como fez com Samuel. Porém, quando a voz que nos chama nos traz pavor, perturbação, nos deixando atormentados com um certo receio, certamente coisa boa não é. E assim, expulsamos a quem nos tenha chamado, invocando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e clamando pelo seu sangue, pois sabemos que este nome tem poder. As Sagradas Escrituras dizem que mesmo um anjo de Deus que desça do céu e venha querer mudar a mensagem do Criador, não lhes deem ouvido, seja anátema ou seja uma maldição. Então, não é porque algo sobrenatural ou espiritual esteja nos acontecendo que seja algo relacionado ao bem. Pode ser muitas vezes nosso adversário querendo nos confundir. Diante disto, oramos ao Criador para que assim obtemos direção sobre as mensagens que nos são enviadas, ou a voz que nos chama. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você já teve alguma experiência assim, de alguém chamando por seu nome? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!